preço final dos combustíveis, porque era isso que estava incomodando o presidente Jair Bolsonaro. Petrobras é uma empresa de capital misto, tem a maior parte do capital estatal, mas tem também acionistas, tem ação em bolsa em São Paulo, em Nova York, tem milhares e milhares de minoritários, uma equação difícil de ser fechada. Quem está conosco agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o Nélio Vanderlei. Ele é diretor comercial da Posto Seguro Brasil, uma empresa que presta assessoria a postos de combustíveis, e o Nélio também dá palestras a respeito do mercado de combustíveis no Brasil e no mundo. E acho que pode ajudar a gente a enxergar de uma forma melhor esse quadro do que acontece agora com o preço do combustível no Brasil. Nélio, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. Estou à sua disposição. Obrigada. Para a gente que enche o tanque, toda vez é um susto. Agora, se a gente compara com outros parâmetros mundiais, qual que é a condição hoje do preço do combustível no Brasil, Nélio? Bom, o preço no Brasil ele se compara ao preço do Golfo, que a maioria da importação vem de lá, tá? Tem alguns outros países que o Brasil importa, mas a base é do Golfo. E hoje, agora, nesse momento, a paridade que tem no óleo diesel, ela está neutra. O preço do Brasil está equivalente ao preço lá fora. Porém, a gasolina hoje tem uma diferença de 10 centavos, ou seja, no Brasil ela está a menor, está mais barata do que o mercado exterior. Esse é o parâmetro hoje. Mesmo tomando por base que a gasolina no Brasil tem etanol na sua composição? Sim, a gasolina no Brasil, a gasolina comum e aditivada, ela tem 27% de etanol anidro. Já a gasolina premium, que ela tem 25%, ela tem menos. Mas a composição do preço da bomba não é esse preço que eu fiz o comparativo, tá? Eu fiz o comparativo com o preço da petróleo brasileiro, que é o preço de venda para as distribuidoras, tá? A preço de bomba, o Brasil ele fica entre os 50 países em termos de preço, tá? Dos 160 países pesquisados. Então, não é o menor preço, mas também não é o maior preço, longe de ser o maior preço. O maior preço é Hong Kong, Europa tem um preço bem elevado. E o mais barato você tem aqui a Venezuela, que também não tem produto, mas tem um preço diferenciado, e lá na Arábia Saudita, que eles são grandes produtores e tem um preço diferenciado. Nélio, bom dia para você, obrigado por atender o nosso convite aqui. Para muita gente, setores como de energia, de combustível, são setores estratégicos, né? E há quem defenda que o governo tem que ter algum tipo de ingerência. Há essa ala que defende isso. E estamos falando de um país pobre, em que a gente sabe que uma subida do preço de combustível mexe com a vida de todo mundo. Você mexe com o preço final do alimento, enfim, num momento em que a renda está cada vez mais baixa. Como é que a gente concilia isso? O interesse da empresa, que tem que cumprir os seus compromissos com seus acionistas, tem que manter a sua imagem de pujança internacional e tem também essa capacidade de mexer com a vida de um país inteiro. Excelente colocação, Agostinho. Realmente, o Brasil ele é autossuficiente em produção de petróleo, tá? Mas não em refino. O Brasil exporta petróleo bruto para a China, para vários países, e ele importa a gasolina dos Estados Unidos em sua grande maioria, porque gasolina e diesel, principalmente o diesel. O que é que acontece? Para resolver esse assunto, existe uma proposição até do Sérgio Araújo, que é o presidente da Bicom, que já colocou no Congresso, em criar um colchão, a petróleo, tá? Ela pegar uma verba, tem um monte de venda de poços de petróleo, onde esse dinheiro podia ser, alguns 30 bilhões, por exemplo, podia ser colocado numa conta, num local para o ouvinte entender bem, e quando tivesse aumento lá fora, a petróleo, ela aumentaria o preço, só que o governo, ele amortizaria com esse colchão que ele tem lá, para não ter prejuízo na companhia, na petróleo brasileiro. E quando tivesse o inverso, que baixasse, a petróleo baixaria e esse dinheiro retornava para esse colchão. Então, isso é uma saída extremamente salutar. Alguns países já usam disso, aqui na América Latina tem países que já usam dessa ferramenta e que isso alivia os impactos no mercado interno. Então,
essa é a saída mais tranquila. E o presidente da República, ele tem olhado isso com bons olhos e estão estudando essa possibilidade, sim, para resolver o assunto. Porque não pode uma empresa de capital aberto, como a Petróleo Brasileiro, ela está limitando o seu aumento, a sua redução, porque é uma empresa listada em bolsa. Então, tem muita repercussão negativa se isso acontecer. Então, acho pouco provável ter uma mudança nesse sentido, em mudar para deixar de aumentar. Isso já foi feito no passado e já se sabe o resultado. É catastrófico, não funciona. Bem, a gente está conversando com o Nélio Vanderlei, que é diretor comercial da Posto Seguro Brasil e também palestrante na área de combustíveis. Só uma chamadinha aqui que saiu antes da hora. Tem problema não, viu, Nélio? Queria te perguntar o seguinte: carga tributária sobre os combustíveis no Brasil é muito desproporcional em relação a outros países? Aqui, de fato, a gente paga mais imposto do que outros consumidores pagam? Sim, isso aí é o grande vilão da história, tá? Não só a carga tributária, como a complexidade de como se calcular isso. Então, falar aqui vai só confundir o ouvinte, mas, em resumo, o ICMS da gasolina, para dar um bom exemplo, ele vai de 25% a 34%, dependendo do estado. Então, isso é muito alto, é muito forte. Então, quando você olha o preço de bomba lá fora, o nosso está ali entre os 50%, mas podia estar muito mais baixo se a carga tributária fosse uma carga mais sensível. Ou seja, 12%, a maioria dos produtos tem 12% de carga tributária. Por que não? Porque o produto, como bem disse aí o Augustinho no início, isso tem um impacto na ponta, e esse impacto vai para os preços das mercadorias, vai para o consumo. Você tem uma ideia, hoje um motorista de Uber, ele não tem capacidade mais de gerenciar o negócio, tem uma desistência enorme, porque o preço está tão alto que inviabilizou o negócio. Então, esses impactos são fortíssimos, e no diesel principalmente, que o Brasil, infelizmente, todo o transporte de carga do Brasil, na sua grande maioria, 80%, ele é todo transporte por caminhões. Tá? Então, assim, ferrovias estão fazendo agora, está crescendo, mas ainda está muito longe de ser uma realidade diferente do mundo. O mundo é todo ferrovia, e marítimo aqui é muito pouco. Precisa-se ter um cuidado para que não chegue para o caminhoneiro um preço muito impactante, que é outra categoria também que tem sofrido horrores, porque eles até conseguem negociar com as transportadoras, mas é muito complexo, porque a própria transportadora não consegue passar isso no frete dela. Então é difícil. É uma situação que a saída é criar esse colchão para que não tenha impacto na ponta. Esse é o grande lance. E os impostos, os federais, é um imposto que é cobrado uma vez só. Ele é monofásico, então ele não tem impacto sobre o preço de bomba. E já o preço do ICMS, que são os impostos estaduais, esse, além de quando tem um aumento da petróleo, os postos repassam na bomba, porque não tem condição de sustentar qualquer aumento. Na hora que ele repassa na bomba, o governo do estado faz uma pesquisa de preço de bomba e vê que o preço aumentou, e eles aumentam a pauta fiscal, que é o preço de referência para cobrar os impostos, aqueles 25% a 34% que eu falei na gasolina. Então, aí depois incide um aumento sobre o aumento. Então fica uma bola de neve, e isso é muito complexo e é ruim. O imposto, se ele fosse monofásico 100%, era muito mais simples de ser operacionalizado pela revenda no Brasil. Ô Nélio, aliás, falando de imposto, o presidente da República e o ministro Paulo Guedes, há algum tempo, falaram sobre isso. Eles estavam propondo uma mudança na cobrança do imposto federal. Na verdade, a impressão que dava era que o governo queria que ficasse bem claro o peso no resultado final do combustível do imposto federal e do imposto estadual também. Então, eles propunham ou uma cobrança percentual sobre o preço da saída das refinarias ou um valor definido na bomba. Há como fazer isso? Isso vai significar algo melhor para o consumidor? Porque a impressão que fica para nós, viu, Nélio, nós que abastecemos o carro, que tentamos encher o tanque, né, nem sempre dá, é que, por exemplo, quando há um aumento de preço, na hora ele chega na bomba. Quando há uma redução de preço na refinaria, ele demora uma eternidade para chegar na bomba. O que há de exploração nesse setor também, Nélio? Eu vejo da seguinte forma:
a cobrança na bomba, ela é uma cobrança que vai onerar mais, porque vai ficar, ele vai levar o imposto de toda a cadeia que já vem, vai ser um imposto sobre imposto. O mais correto seria ser todo ele cobrado na refinaria, monofasicamente, que isso aí seria um impacto só e sobre um preço. Qual é o percentual, para não ter prejuízo para os estados, era só fazer a conta. E outra, o momento do país é tão delicado que poderia ter um pacto federativo, o CONFAS, que é a reunião de todos os secretários fazendários do Brasil, de cada unidade federativa, podia dizer assim, vamos dar uma congelada no que está agora e tornar isso um teto, e quando o país começar a crescer, as cargas tributárias vão tender a serem reduzidas, porque naquele teto não passa, então, quanto mais cresce, mais o imposto paga e ficaria naquele patamar limite. Isso ajudaria a diminuir os impactos lá na frente e diminuir a carga tributária. Já essa questão de demorar ou não, ou chegar na bomba, lembre-se que a cadeia é formada de petróleo brasileiro e fornecedores que têm de algumas refinarias sem ser da petróleo, são poucas, mas tem. Depois vem as distribuidoras e depois chega aos postos. Então, tem que ver onde é que está travando nessa cadeia. Mas, geralmente, é o seguinte, quando tem um aumento, existe um estoque que as companhias têm lá nos tanques dela. Então, até que ela possa fazer um preço médio para ir esvaziando esses tanques, ela vai repassando isso. A petróleo é muito simples, ela tem dela, ela já passa na hora. Mas, geralmente, eu acompanho isso diariamente, os preços de companhia distribuidora e preços de bomba. E isso não demora a chegar na ponta, não demora. As distribuidoras passam de imediato. Agora, como tem picos e vales de aumento, aí, às vezes, quando vai passar, já tem outro aumento ou tem outra baixa, e o preço ele fica um pouco flat em algumas localidades. Mas, assim, quando é muito grave, para cima ou para baixo, ele chega com rapidez na bomba. Quando é discreto, realmente, na bomba, às vezes, não chega com tanta velocidade, como você falou. Bem, a gente queria agradecer a atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes, do Nélio Vanderlei, diretor comercial da Posto Seguro Brasil, falando sobre mercado de combustíveis no nosso país. Obrigada, Nélio. Até uma próxima vez, hein? Ô, Thaís, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Agostinho, também. Estou à disposição de vocês sempre. Um abraço.